Meus amigos, minhas amigas, telespectadores, ontem estava falando a respeito das festas juninas e dei um resumo muito breve a respeito de Santo Antônio, celebrado dia 13, e São João Batista, celebrado segunda-feira passada, dia 24. No próximo sábado, dia 29, celebraremos outros dois santos juninos. O mais conhecido é São Pedro, mas São Paulo o acompanha. Até mesmo a solenidade litúrgica é para os dois. Não se fala apenas festa de São Pedro, mas festa dos santos Pedro e Paulo. E é exatamente Paulo que é o padroeiro da Igreja São Paulo Apóstolo, na paróquia São Paulo Apóstolo aqui em Rolândia. Mas os dois são uma coluna mestra da nossa fé, duas colunas da nossa fé, Pedro e Paulo. O primeiro chefe, portanto, primeiro Papa, foi designado pelo próprio Jesus como coordenador do colégio apostólico, quando Jesus disse: eu te darei as chaves, o que desligares no céu, na terra, será desligado no céu. O que ligares na terra, será ligado no céu. Eu te deixo como pedra fundamental da igreja, que nenhuma força poderá destruí-la. Olha que responsabilidade. Todos nós sabemos que Pedro era um pescador, não muito cultural, de cultura nenhuma praticamente, mas ele era fiel para com Jesus. Ele deu o testemunho de sua fé quando Jesus perguntou: e vocês, que pensam de mim? Pedro respondeu: tu és Cristo de Deus, o Filho de Deus, Filho de Deus. E Jesus elogiou, portanto, a resposta de Pedro. Ele foi deixado, portanto, para coordenar o colégio apostólico e dirigir a sua igreja de modo especial nos momentos da aflição e da perseguição. Assim que ele foi martirizado. Ele tinha sido condenado a ser martirizado com a crucifixão, como Jesus. Mas ele se sentiu indigno de ter a mesma sorte do Mestre. Portanto, ele pediu que virassem a cruz de ponta cabeça. E assim ele morreu, crucificado de ponta cabeça. E Paulo, então? Paulo era o grande pregador, o grande missionário. Em 3 viagens missionárias, ele percorreu o mundo daquela época, formando comunidades, criando comunidades. Quanto aqui hoje em dia falamos de grupos bíblicos de reflexão, não estamos falando nada de novo, não. Já naquele tempo, Paulo fazia isso. Ele criava comunidades dos lugares onde ele passava. Por isso que até muitas das suas cartas são destinadas àquelas comunidades. Quando lemos a carta de São Paulo aos Colossenses, era a comunidade dos cristãos de Colossos. Aos Filipenses, aos cristãos de Filipos, aos Tessalonicenses, aos cristãos de Tessalônica, e assim por diante. Outras cartas são destinadas a líderes das comunidades, carta a Filemão, carta a Tito, e assim por diante. São todas cartas, então, mensagens dirigidas às comunidades para conservar nelas a fé que ele havia pregado, ou para dar um puxão de orelha às comunidades que estavam, portanto, caindo fora do caminho certo que ele havia ensinado. São para isso que servem as cartas, mas hoje para nós as cartas de Paulo são como fundamentação de toda a nossa teologia. A nossa teologia cristã não se fundamenta somente sobre os 4 evangelhos, mas também sobre as cartas dos apóstolos, de modo especial do apóstolo Paulo, que são 14 cartas que dão um fundamento
para a toda a nossa fé. Paulo pregou em diversos lugares, mas eu tenho aquela satisfação, aquele privilégio de poder dizer que ele também passou por minha ilha natal, a ilha de Malta, de acordo com o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 28. Malta, tão pequenina, nem aparece no mapa, mas consta na Sagrada Escritura. E ali converteu todos os habitantes daquela ilha e continuam fiéis à sua doutrina até o dia de hoje. Tanto é que todos os malteses, por uma tradição muito antiga, não chamam Paulo apenas de o apóstolo Paulo, não, mas o nosso pai São Paulo, porque ele é o nosso pai na fé, conforme ele próprio escreveu numa de suas cartas: pelo anúncio do Evangelho, eu vos gerei para Cristo Jesus. Bonito, bonito. Então eu diria a todos vocês, repetindo essa mesma frase, que ele falou: pela graça de Deus, sou o que sou, e a graça de Deus em mim não foi em vão. E ele também foi martirizado. Ele tinha se condenado a ser decapitado, mas como os romanos não podiam matar ninguém dentro dos muros da cidade, então levaram ele para fora dos muros, onde foi decapitado, cortaram a cabeça. Por isso, a basílica que se ergue sobre o local onde ele tinha sido martirizado, hoje é chamada São Paulo fora dos muros. São Paulo for le mura. São Paulo fora dos muros. O apóstolo São Paulo é muito grande e nos ensina muito. Portanto, renovo o meu convite para todos participarem da festa em sua honra, em sua homenagem, no dia 29 e no dia 30, sábado e domingo que vem, na Igreja São Paulo Apóstolo. Até amanhã, neste mesmo horário, se Deus quiser.